Olá, eu gostaria de falar neste vídeo sobre a procura de Deus, uma busca por Deus na Bíblia, além da revelação de Abraão. Deus se revela completamente para nós na Bíblia. Ela é a fonte mais profunda e mais segura acerca do conhecimento de Deus, mas não é a única. Há outras fontes também. Nós conhecemos pelo menos duas que são muito importantes para nós. Primeiro, o nosso próprio espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos diz assim: o mesmo Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Há algo no homem que é diferente de todos os outros animais, a moral. Né? Um cachorro, um cavalo, um leão não se sente moralmente constrangido ou impelido. Eles não têm moral, o homem tem. E isso vem do Espírito Santo de Deus que está em nós. Também temos a natureza. A natureza fala de Deus, a criação fala do Criador. Mas eu gostaria de falar neste vídeo sobre pelo menos 3 situações nas quais Deus se revela a pessoas em lugares e épocas diferentes das que nós temos conhecido e estamos habituados do universo bíblico. O primeiro desses personagens é Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Quem era esse personagem enigmático? Hebreus nos diz algo sobre ele. Diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 3. Ok, quem era Melquisedeque? O nome dele significa rei de justiça. A Bíblia nos diz que ele era rei de uma cidade chamada Salém, que significa paz. Muito provavelmente Salém vem da mesma corruptela de Jerusalém, que é cidade de paz. Ou seja, antes mesmo de Abraão, já havia uma civilização em Salém que adorava e que conhecia a Deus. E o chamavam de Deus Altíssimo. Deus Altíssimo, antes de Abraão. Não há menção da genealogia de Melquisedeque, o que indica que ele existiu antes da ordem sacerdotal de Levi. Obviamente porque ele é contemporâneo de Abraão. E Melquisedeque era tão grande, tão importante, que o próprio patriarca Abraão, rende homenagens a Melquisedeque, paga o dízimo a ele, antes do dízimo ser instituído. O que aconteceu? Abraão conhecia a Deus, mas Abraão não tinha informações, digamos assim, acerca de Deus. Então Deus faz com que Melquisedeque saia lá de Salém e venha procurar Abraão, para discipular Abraão, para falar sobre o Deus Altíssimo a Abraão. Ele passa um tempo com Abraão ali, e depois vai embora, e some. Ele aparece e só reaparece lá em Salmo 110, e depois em Hebreus. É um personagem muito enigmático, mas que nós conhecemos que já servia a Deus antes mesmo de Abraão. Um segundo personagem é Jó. Não sei se vocês sabem, cronologicamente, o livro de Jó é anterior até mesmo ao livro de Gênesis. Foi escrito antes do livro de Gênesis. Quem era Jó? A Bíblia nos diz que ele era um homem fiel a Deus que vivia na terra de Uz. Uz, da onde é que vem Uz? Uz pode ser uma referência a Edom, a terra de Edom, ou até mesmo a terra do atual Uzbequistão. Mas nós não temos muita certeza sobre isso.
A Bíblia diz, temos certeza, que ele era próspero e era rico. Ele era um pai piedoso e amava a Deus. O próprio Deus dá testemunho de Abraão, dá testemunho de Jó, quando diz assim: e disse Deus, o Senhor, a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso está em Jó capítulo 1, versículo 8. O que aconteceu aqui? Esse é um daqueles textos da Bíblia muito enigmáticos, né? A Bíblia nos fala, nos 2 primeiros capítulos de Jó, que os filhos de Deus, os anjos, foram se apresentar a Deus, né, na dimensão da divindade, que não é a nossa dimensão. E ali inserido entre eles estava Satanás, um anjo caído. E Deus, curiosamente, chama a atenção de Satanás para Jó. Fala: Jó, ô Satanás, você observou Jó? Cara fiel a mim. Como quem diz, está vendo? Você não corrompeu todos os humanos. Há humanos que ainda me amam e me servem. E aí Satanás vai falar assim: mas também você dá tudo para ele, blá, 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 e vem aquele lelelé de Satanás, né, querendo desvirtuar o relacionamento que Jó tinha com Deus Altíssimo. E aí o resto você encontra no livro de Jó. Mas a integridade de Jó despertou a inveja de Satanás. E Jó já era um homem íntegro a Deus e conhecia a Deus e servia a Deus antes mesmo de que Abraão, antes mesmo que, sem conhecer a revelação de Deus a Abraão. E por fim, há o caso muito curioso dos magos, né, dos chamados 3 reis magos. Aqui, nesse ponto, muitos que me acompanham vão talvez discordar de mim com mais veemência do que em outros momentos, porque eu tenho algo a dizer sobre isso. Os 3 reis magos não eram 3, não eram reis e de fato eram magos. De fato eram magos. Todavia, quando a Bíblia fala de magos e de magia, isso tem uma conotação diferente da atualidade. Hoje em dia, a conotação que há quando se fala de magia é magia negra. É o estudo decaído da magia. Quando a Bíblia fala de magia, ela fala de ciência, fala de religião, tudo era muito misturado. Esses caras eram pessoas muito curiosas. O que a tradição, né, nos diz, ou seja, que não é bíblico, o que a tradição nos diz acerca desses caras? No século III, eles receberam o título de reis e ganharam nomes. Melchior, rei da Pérsia; Gaspar, rei da Índia; e Baltazar, rei da Arábia. Há ainda a lenda de um 4º mago, que teria se atrasado para a caravana, quando a caravana saiu para ir ao encontro do menino Jesus. Mas essa é outra história. Eles tiveram... A tradição nos diz que eles se reencontraram 50 anos depois do primeiro Natal, na cidade de Seuá, na Turquia, aonde vieram a falecer. Depois a tradição nos fala também que no ano de 512, o imperador Frederico transportou os restos mortais de Seuá, da Turquia, para a cidade de Colônia, na Alemanha, onde ele se encontra, e lá colocou esses restos mortais na Catedral da Colônia, onde se encontram até hoje. Isso é tradição. Tá. E o que é bíblico? O que nós podemos aferir como bíblico? Sabemos que eles eram mais de um, porque a Bíblia fala dos reis, mas não diz quantos eram. Poderiam ser 2, 3 ou muito mais. Sabemos que eles levaram 3 presentes, que no ritual da antiguidade, ouro era o presente para reis. O ouro era dado
para reis. Então, o presente ouro indica que eles reconheciam em Cristo como um rei. Depois, o incenso era para um religioso e mirra para um profeta. Eles levam esses, e mirra era associado também à mortalidade. Eles anteciparam ali a morte de Cristo, como se já soubessem que Jesus Cristo iria morrer. Isso é muito interessante, até um pouco triste também. No dia do nascimento de Jesus, Jesus ganha um presente que é destinado a um defunto. Sabemos que eles viviam na Pérsia, que é o atual Irã. Sabemos também que eles seguiram a estrela e foram até Israel para adorar a Cristo. Nós sabemos essas coisas. A Bíblia nos fala que eles procuraram Herodes e falaram: nós viemos adorar o menino. O que nós podemos inferir disso tudo? Primeiro, eles eram seguidores do zoroastrismo, uma antiga religião persa. Essa religião persa perdurou até ser destruída pelo Islã mais tarde. Eles souberam do nascimento de Cristo por uma antiga profecia de Zoroastro, que preconizava o nascimento do Filho de Deus. Essa profecia ocorreu cerca de 500 anos antes de Cristo. Eles seguiram a estrela, que também não era uma estrela, pois estrelas são fixas, né? E essa estrela seguiu andando até Jerusalém. Eles seguiram isso e provavelmente chegaram em Jerusalém 3 anos depois do nascimento de Jesus, ou seja, eles nunca encontraram Jesus ali como nós imaginamos, né? Junto com as ovelhas, junto com a manjedoura, na manjedoura, junto com os pastores. Né? Isso é uma criação muito bonita, mas não é real. Essas são as 3 figuras que conheceram a Deus além do Deus da Bíblia, além do Deus revelado para Abraão, Isaac e Jacó, revelado nas Escrituras, porque nem mesmo tinha-se nesse momento as Escrituras. Deus se revela ao homem. Ele procura por todos os meios revelar-se ao homem. Ele se revelou por alguma razão, em algum momento, a Melquisedeque. Em algum momento ele se revelou a Jó. Em algum momento ele se revelou aos reis magos. Em algum momento ele se revelou a Abraão. Em algum momento ele se revelou a Moisés. Ele procura ardentemente revelar-se à humanidade. Ele procura, o caminho para Deus está aberto. Jesus Cristo é o caminho para a salvação e ele está aberto. Ele deseja se revelar a você como revelou-se a mim também. Né? Permita que Deus o ajude na sua caminhada pela terra e enche a sua vida de vida, enche a sua vida com a água viva que emana do trono da graça de Deus. Isso é uma coisa muito legal para a gente entender. Ele se revelou a muitas pessoas em momentos diferentes. Essas são apenas 3 que a Bíblia nos apresenta. Eu sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.